crônica de hoje, irei tecer alguns comentários da vida do grande sociólogo pernambucano Gilberto Freire. Educado grande parte da sua vida nos Estados Unidos. Mas ele era um desses pernambucanos que não se influenciou muito com a cultura americana. Ele procurou mais, apesar de fazer grandes estudos de sociologia e de antropologia cultural dessa nação esta de um conceito internacional enorme, e é os Estados Unidos da América. Ele não se deixou levar unicamente pelo prestígio desse país, nem a influência das coisas de seu povo introduzir certos fatos pitorescos das suas culturas com a cultura brasileira. Ele fez realmente um estudo de antropologia para que toda a humanidade percebesse que ciência não se mistura muito com patriotismo, não. Ciência é universalidade. É da ciência que a humanidade procura se aperfeiçoar nos seus programas, nas suas pesquisas. E foi essa norma que Gilberto Freire seguiu. Haja vista a sua trilogia, que são estudos continuados do desenvolvimento da cultura nacional, como Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Nessas três obras, ele fez um estudo detalhado, antropológico e sociológico, do nosso povo. Em Casa Grande Senzala, a estrutura que ele escreveu esse livro foi a de um binômio, Casa Grande e Senzala. É uma espécie de comparação entre o rico e o pobre. Logo em seguida, continuou do mesmo jeito, aproveitando a cultura, desenvolvendo certos métiers em nosso povo, que foi Sobrados e Mucambos. Ele analisava a urbanização das grandes cidades brasileiras, principalmente a cidade de Recife. O Recife, comparada por muitos românticos aí, a Veneza, que teve até o apelido de Veneza brasileira. Ele fez um estudo também dessa cultura, que é diferente da cultura do branco e do negro nas senzalas. Ele fez do homem mais civilizado, do homem que apreciava não somente as coisas boas da sua cultura, mas também apreciava e lutava para que as coisas boas se contemplassem e se tornassem uma realidade em nosso urbanismo recifense. Na outra obra final,
foi o Ordem e Progresso, do qual eu tenho um certo orgulho em falar nessa obra, que meu avô foi quem me criou. Ele gostava muito desta obra porque ele participou, colaborou, cooperou também para que essa obra fosse concretizada. E foi os primórdios da República, a época republicana, Ordem e Progresso, onde ia se alicerçando a verdadeira democratização do povo brasileiro. E Gilberto, hoje em dia, ele ainda é constatado como um dos maiores sociólogos do Brasil. Mesmo depois de morto, ele ainda é citado pelos mais eruditos intelectuais, seja qual for o ramo do conhecimento humano. Ele é sempre lembrado. Lembrado porque ele nunca se esqueceu do Recife, essa cidade lendária, essa cidade que é comparada a Veneza, mas Veneza foi construída nas lagunas do Adriático, e Recife não. Recife é uma cidade fluvial. Recife cresceu, desenvolveu e vai desenvolvendo cada vez mais entre dois rios e vários riachos. Entre eles, o rio Capibaribe e o rio Pibiribe, que cortam o centro da nossa metrópole Recife. Gilberto Freire sempre foi um saudosista, mas um saudosista cientista político, cientista social, antropólogo de primeira, analisando todas essas ciências e suas características. Poderemos perceber que é a cultura e, por que não dizer também, os mitos do Nordeste, porque por muitos anos Recife foi cognominada a capital do Nordeste. Hoje, Gilberto Freire é pouco citado. Não usaria a palavra esquecimento, mas falta de lembrança, de estar sempre enaltecendo os valores. Valor não se dá nem se tira. Valor, ele existe por si mesmo. Valor, ele tem seus pontos críticos, tanto para o lado positivo como para o negativo. Valor, ele é analisado, ele é avaliado. E a obra de Gilberto Freire, ela é avaliada pelos maiores escritores brasileiros, e por que não dizer também escritores universais que enalteceram e enaltecem ainda os valores de um Gilberto Freire. Alguém o chamou de o prefaciador. Sim, realmente. Gilberto fazia questão, quando se pedia a ele para fazer um prefácio nas suas obras ou nos seus artigos, dando um cunho de comentários, porque ele costumava ajudar. Ele tinha no peito esquerdo não somente vaidades, mas tinha um coração bondoso de ajudar aos seus contemporâneos. E sempre a gente deparava num livro, numa obra, num artigo, numa reportagem, Gilberto Freire procurando auxiliar
aos seus companheiros de lutas literárias em prol da nação brasileira, em prol de que o Brasil não estava desligado da cultura universal. Ele tinha um elo, e este elo era nada mais e nada menos as obras de Gilberto Freire. Não somente ele traduzia belíssimos trechos em suas obras, mas ele era também um simples. Ele era um erudito que nos orgulhava e nos orgulha internacionalmente. Gilberto Freire, hoje em dia, ele não é muito, repito eu, muito lembrado, mas ele continua nos corações, nas elucubrações de raciocínio dos grandes escritores nacionais. Ele é um exemplo, foi um exemplo de bondade. Não foi somente a sua erudição, não foi somente o seu grau de intelectualidade e a sua cultura que o enalteceram, foi também a sua bondade. Esse gesto de procurar sempre auxiliar, botando prefácio nas obras que pediam a ele. Ele estava procurando ajudar a grandes escritores e até pintores, escultores. Ele teve grandes aceitações, como no caso de, muitas vezes, pintores, como pintores pernambucanos, foram suas obras enaltecidas por Gilberto Freire. E isso deixa-nos orgulhosos. Não é vaidade. Como dizia um intelectual, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não resta a menor dúvida. Gilberto Freire possuía, dentro da sua personalidade, tópicos que era de enaltecer a sua vaidade. Mas ele sempre foi um homem simples, procurando fazer do seu conhecimento, da sua cultura e das suas realizações literárias e antropológicas um marco que ficasse gravada no povo pernambucano. E Gilberto foi um marco na nossa sociologia e na nossa antropologia. Com as suas obras, o Brasil ficou conhecido internacionalmente. E hoje é muito pouco estudado, ou diria melhor, lembrado. E gostaria de terminar essas minhas palavras sobre Gilberto, dizendo que ele, com as suas obras, as suas elaborações de raciocínio, os seus conselhos, nas suas determinadas fases da sua vida, em que ele amou tanto essa terra e juntou o útil ao agradável. Literatura, sociologia, antropologia e homem de bom caráter, de dignidade. Sempre usou a simplicidade para poder se fazer compreender. E hoje, eu, nesta crônica, peço
aos contemporâneos, principalmente à juventude, que se espelhe em homens da têmpera de um Gilberto Freire. Assim, o Brasil terá o seu lugar de destaque no conceito internacional das nações. Muito obrigado.